pior do que a postura das polícias militares daquela época da ditadura, lá de 1964. Eles estão agora preparados, inclusive, para receber a liberdade para matar. Ontem o Bolsonaro disse que eles podem matar 10 e ir para casa. Que eles têm que, se eles tiverem que matar 1, 4 ou 10, eles têm que matar e depois ir dormir em paz, porque, afinal de contas, eles estão protegendo a sociedade. Mas não é o que tu faz, é o como, né? Enquanto a gente aceitar que contra os pobres drogados, prostituídos, a polícia pode deitar o cacetete, a polícia pode fazer o que bem entender, pode bater, pode torturar, pode fazer o que bem entender em nosso nome, nós estamos prontos para sermos as próximas vítimas amanhã. As polícias militares do Brasil enlouqueceram. Nós estamos vendo todos os dias cenas envolvendo as polícias militares que estão de tirar o fôlego de qualquer um. É uma polícia fascista, nazista, covarde, absolutamente inconstitucional, ilegal, imoral. Ela é toda, mas ela está pronta, treinada para defender os interesses da classe dominante, que nem é do Brasil. Eles têm ódio de brasileiro. Eles têm ódio. Eles saem, você percebe isso, eles botam aquelas carapuças, aquelas fantasias de soldados do futuro e vão para a rua para bater. E nós é que pagamos esse povo todo. Entende? Então, realmente a gente está assim num beco sem saída, mas sempre tem, né, tem frestas. Eu não sou uma pessoa pessimista, então acredito que a gente sempre tenha festas, né? Tenha frestas. Eu estou aí com uma batidinha, né? O pessoal, se estiver ouvindo uma batida embaixo, assim, do nosso som, estão em construção aqui do lado, né? Na casa ao lado. Só lá no motim do Ceará, para a gente falar dessa questão das polícias militares, né? Lá no motim do Ceará, que provocou 241 mortes, facções, extermínios, roubos, realmente assim um ato de absoluta loucura que foi protagonizado por policiais militares, com o apoio do Ministério da Justiça, com o silêncio de algumas autoridades, quando a gente sabe que a situação lá é dramática e que estão querendo levar para todos os estados do Brasil a mesma situação. Aceitar como natural uma milícia que começa a comandar de dentro dos quartéis. Isso é um absurdo. Eu acredito que nós temos assim centenas de soldados e centenas de coronéis e tal que devam ser contra tudo isso que está acontecendo, da forma como está acontecendo. Porque, por exemplo, nós tivemos agora nas últimas horas 7 criminosos que morreram num confronto com a Brigada Militar aqui na Serra Gaúcha. Isso aconteceu por volta das 2 horas da madrugada de hoje. 7 criminosos morreram em confronto com a Brigada Militar. Eles foram assaltar uma cidade, dois bancos na cidade de Paraí, aqui na Serra Gaúcha. Os bancos do Sicredi e Banco do Brasil, situados na área central do município. Um município pequenininho, tem 8 mil habitantes, menor que muitos bairros em Porto Alegre, né? A Polícia Civil informou que 3 criminosos usavam moletons de corporação. Então, o GAT da Brigada Militar foi acionado, porque eles estariam com explosivos, né? E chegaram na cidade lá e isso aqui, alguém vai dizer que eu vou xingar, que eu vou achar ruim que eles fizeram isso? Não, eu acho que sim, num confronto, se 7 bandidos foram mortos, que bom, eu não vou dizer que é ruim. O subcomandante-geral da Brigada Militar, coronel Vânio César Santa Rosa, confirmou que a corporação já tinha informações sobre um possível ataque a banco na Serra. Então, houve uma intensa troca de tiros, foram mais de 200 tiros. Imagina, numa cidadezinha pequena, né? Os moradores de Paraí, município conhecido pela rotina de tranquilidade, foram acordados no meio da madrugada com o barulho dos disparos. Cena de faroeste, mais de 200 tiros. Então, isso fez parte da Operação Angico.
ação de prevenção a roubo e furtos no Banco do Interior, nos bancos do interior, né? Colocamos nossos agentes próximos de locais estratégicos, foi uma ação cirúrgica, rápida. Os criminosos optaram pelo confronto, houve imensa troca de tiros, intensa troca de tiros, etc, etc, etc. Claro que se nós estivéssemos num período normal, e nós não estamos, e talvez isso em algum momento seja entendido por parte, especialmente da esquerda mais barulhenta, nós não estamos num período normal, seria de pensar, bom, como é que se deu todo esse enfrentamento, quem são os homens que morreram, a gente gostaria de saber todos os detalhes, né? Mas certamente nós não vamos saber, que isso aqui vai ficar ali entre o Ministério Público, a justiça militar e tal, e fica meio silencioso, assim, né? Mas está correto, eu não gostaria de passar a ideia de que eu sou contra que os policiais tenham direito de enfrentamento e se matarem. Mas aconteceu. O problema está, por exemplo, no que aconteceu lá em Minas Gerais, onde um líder do MSTS foi morto com um tiro na nuca, depois de uma ação dos soldados. Isso é inaceitável, porque isso é execução. Os soldados batendo nos presos, dando chutes, pontapés, tapas na cara e tal, essas coisas são inaceitáveis. Eles têm que ser presos, submetidos e entregues na delegacia de polícia para serem investigados e serem acusados e passarem 7 anos, 12 anos, 14 anos, 30 anos lá no Chilindró, na polícia. Mas eles não podem, por eles próprios, tomarem no direito de bater num professor que está reivindicando salário, bater mesmo, o professor está todo marcado, uma coisa horrorosa. Eles não podem fazer isso. E o Brasil tem que acordar que alguém vai ter que parar essa gente. Porque eles estão se achando o máximo, né? O máximo do máximo do máximo. 9h27 agora. Você participa através do nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é o 986877340. 86877340, certo? Você pode participar pelo nosso WhatsApp. A Globo diz: Bolsonaro não está à altura do cargo e transforma o Brasil num circo. Eles usam sempre a mesma foto dos 3 irmãos, dos 3 metralhas lá, donos da Globo. Mas foi a Globo que fez o Bolsonaro, né? Então, assim, é uma coisa... Tu vê, assim, que esse pessoal da imprensa, eles querem que todo mundo faça um tratamento diferenciado para eles. Só que eles vão botando o que tem de pior, né? Por causa dos interesses imediatos deles. Enquanto isso, está aqui, ó, Bolsonaro pode demitir general que conduz a articulação política por divergência sobre acordo com o Congresso. O general Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo, responsável pela articulação política, entrou em choque com Bolsonaro e pode levar um pontapé na bunda, mas é bem feito. O que eu mais quero ver é general levando pontapé na bunda do Bolsonaro. E, obviamente, né, daqueles caras ali do tipo Olavo de Carvalho. Tem que levar. O que eu mais quero é general levando pontapé na bunda dado pelo Bolsonaro. E o nome dele agora é o Luiz Eduardo Ramos. Imagina você, um general 4 estrelas, cheio de salamaleque, se achando, e leva o pontapé na bunda de um capitão. Nem capitão era. Pelo amor de Deus, né? Que coisa séria. Dá nojo na gente, sinceramente, dá nojo, né? Olha aqui, ó. Seguranças imobilizam um homem negro e chutam o rosto dele em Belo Horizonte. Porque eles estão achando que podem. Eles estão achando que pode qualquer pessoa, eu, tu, nós, qualquer um de nós, se um segurança, um guardinha da esquina achar que pode nos dar uma surra, porque a gente está fazendo alguma coisa que eles não gostem, eles vão nos dar uma surra. Porque eles estão achando que eles têm direito de fazer isso. E não só estão achando, como estão fazendo, né? O que vai ser feito, né?
O Merval Pereira, por exemplo, o Merdal, né, diz: Bolsonaro não tem noção do que seja decoro. Ah, tá. Ah, tá. Mas, ao mesmo tempo, eles fazem o quê? Eles defendem o... Né? O Bolsonaro não tem decoro, mas eles defendem o Guedes. Então, é assim, ó, é um festival de dar bananas para todo mundo, que é uma loucura, né? O que mais que nós temos aqui? Juan Arias, 3 hipóteses alarmantes sobre as manifestações do dia 15 de março. 3 hipóteses, né? Esse é o jornalista e escritor Juan Arias, do El País. Todas os três cenários que ele monta para o dia 15 de março são alarmantes e perigosas. Então, ele diz que se a manifestação a favor do governo e contra as outras instituições for menor que a da oposição do PT, e se a manifestação de 8 de março das mulheres no Dia Internacional da Mulher for um sucesso, é bem possível que Bolsonaro e os seus se tornem mais agressivos contra a esquerda e contra Lula. O país continuaria mais dividido e crispado do que já está. É a única coisa de que o Brasil não precisa neste momento, com sua economia atolada e com os militares que começam a aparecer divididos frente ao governo. Agora, esse é um cenário, né? Se ambas as manifestações, a manifestação pró-Bolsonaro do dia 15 e as manifestações contra Bolsonaro dia 18, fracassarem, uma vez que a das mulheres certamente será importante, se forem um fracasso público, se na realidade todo o barulho que está sendo feito for mais obra dos robôs em ação nas redes do que de pessoas de carne e osso, se apenas uma minoria sair à rua apoiando o golpe contra as instituições, se o PT não conseguir encher as ruas e as praças como no passado, seria uma outra hipótese alarmante. Bolsonaro se sentiria mais motivado a endurecer suas posições autoritárias e não sabemos qual seria a reação dos generais que atuam no governo, mesmo recebendo pontapé na bunda, né? E tapa na cara. A terceira hipótese, a de um triunfo da manifestação a favor do governo Bolsonaro, que ocorreria se conseguisse levar para a rua os 2 milhões que saíram para pedir o impeachment da Dilma e o fora Lula. Essa é a hipótese mais alarmante, porque daria a Bolsonaro e seu governo, e até aos militares, carta branca para tentar impor pela força um regime autoritário que sangre as outras instituições. Quer dizer que se nós tivermos uma mega população na rua a favor do Bolsonaro no dia 15, isso pode, né, não for só fato, essa loucura de dentro das redes sociais, nós poderemos ter, então, um endurecimento e até mesmo um golpe de Estado. E aí você fica assim, no meio de tudo isso, nós estamos aí com o dólar passando dos R$6, dos R$5, nós estamos com a bolsa caindo, e estão querendo dividir um pibinho de 1%, 1,1%. É como se a gente tivesse, passamos da antessala do inferno e entramos realmente numa ala, numa parte muito perigosa da história do nosso país. Como faltam poucos dias para tudo isso ser assim, esclarecido, né? Hoje é dia 6, faltam 9 dias para termos esse encontro, né, nas ruas, para saber o que vai acontecer. E eu não sei, sinceramente, geralmente eu tenho uma ideia do que pode acontecer, mas dessa vez eu não consigo fazer nenhum cenário pessoal, assim. Acho que é uma das poucas vezes que eu não consigo montar nenhum cenário. Porque o silêncio do povo, o povo silencioso, é o pior de todos eles. Se todos se manifestassem mesmo, se fossem... E como a esquerda, tem muita gente que é favorável à esquerda, é favorável a tudo que a gente defende, mas são pessoas que não se manifestam,
Eu não quero me incomodar, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou me meter nessa briga, isso é briga de cachorro grande, eu não vou fazer, as pessoas não querem se participar. E isso faz com que pareça um silêncio, esse silêncio ele pode ser a favor ou contra, ninguém sabe.